Olá pessoas, eu sou o professor Rodrigo e bem-vindos ao canal Praticando Geografia. Hoje vamos falar sobre migrações. Migrações é a forma como nós chamamos o movimento populacional. Qualquer movimento populacional, de qualquer distância e com qualquer duração possível. Assim como quando falamos em população e geografia a gente fala sobre pessoas, quando falamos em migração, estamos falando sobre o movimento de uma pessoa ou de um grupo de pessoas de um lugar para o outro. Nós podemos dividir as migrações de acordo com a origem, de acordo com o motivo ou de acordo com o tempo que as migrações duram. Sobre a origem, as migrações podem ser internas ou externas. As migrações internas são as migrações dentro de um mesmo país, por exemplo, alguém que vai do Rio de Janeiro para Porto Alegre ou de Recife para Brasília. As migrações externas são as migrações entre dois países, como alguém que sai de São Paulo para Miami ou vai da Itália para o Japão. As migrações externas fizeram surgir um grande problema mundial, que é a xenofobia. Xenofobia é uma espécie de ódio e medo que as pessoas têm dos estrangeiros quando eles vêm morar no novo país. Existem dois tipos especiais de migração sobre a origem, o êxodo rural e o êxodo urbano. O êxodo rural é a saída em massa de trabalhadores do campo em busca de emprego na cidade. Isso geralmente acontece quando as máquinas tomam o lugar dos trabalhadores na colheita e no plantio, deixando os agricultores sem emprego. O êxodo urbano é a saída de pessoas da cidade para o campo, mas diferente do êxodo rural, geralmente não é a procura de emprego, e sim em busca da tranquilidade e da qualidade de vida, que essas pessoas acreditam que ainda existe no campo. Nós também podemos classificar as migrações de acordo com o motivo. Existem as migrações voluntárias e as migrações forçadas. As migrações voluntárias são aquelas em que as pessoas escolhem migrar, e geralmente as pessoas migram em busca de melhores condições de vida. Ir para uma cidade nova por causa de um emprego novo, trocar de estado para estudar, viajar para conhecer um país novo, são alguns exemplos. As migrações forçadas, elas também são chamadas de involuntárias, e são aquelas em que, se não houver a migração, a pessoa corre o risco de vida. Fuga da guerra, da fome, desastres naturais, perseguição política ou perseguição religiosa são alguns motivos que levam à migração forçada. Quando uma pessoa compreende que está em risco e abandona tudo o que tem para fazer uma migração forçada, ela é chamada de refugiado. Por fim, quanto ao tempo em que as pessoas permanecem, as migrações podem ser chamadas de definitivas, temporárias, sazonais ou pendulares. Uma migração definitiva é aquela que não tem interesse em voltar para o lugar de origem. Uma migração temporária é aquela que a pessoa já sai sabendo que ela tem uma duração pré-definida. Um exemplo é quando alguém sai de férias e volta para casa, ou quando alguém faz um intercâmbio para estudar e morar em outro país. Ou ainda os contratos de trabalho temporários, quando contratam uma pessoa para trabalhar na colheita ou na construção. Uma migração pendular, ela ocorre entre duas cidades, e assim como o pêndulo que vai e volta, essa migração tem a característica de ir e voltar todos os dias. Os melhores exemplos são estudar em uma cidade e morar em outra, ou trabalhar em uma cidade e morar em outra. As migrações sazonais são aquelas que acontecem todos os anos na mesma época do ano, como por exemplo a migração do povo do Nordeste fugindo da seca, que retorna sempre que inicia a época chuvosa, ou a migração para trabalhar na época da colheita da cana-de-açúcar. As migrações, elas também influenciam o crescimento da população de um país. Na videoaula disponível aqui no card, dá para ver que o crescimento vegetativo da população é a natalidade menos a mortalidade. Quando consideramos as migrações também, nós chamamos o crescimento de crescimento absoluto da população. Isso faz tanta diferença que, com o objetivo de conter a redução da população, alguns países até mesmo apoiam as migrações. Deixa um like aí, se inscreve para mais videoaulas. Se tiver dúvida ou sugestão de um próximo tema, escreve aí, deixa um comentário e escreve aí de qual cidade está assistindo isso. Um abraço a todos, fui!